Hoje eu vou falar sobre os mitos do financiamento, os 9 mitos do financiamento. Todo mundo já pensou em construir, comprar uma casa, né? Sempre fala asfalto, laje, documentação. Muitas pessoas que a gente recorre, né? Que deveria saber disso, como os correspondentes bancários, o pessoal da Caixa em si. E só que essas pessoas muitas das vezes não sabem nos suprir o que nós precisamos. Muitos dos clientes que eu atendi nesse último mês mesmo, muitos deles não sabiam. Falava: Larissa, eu já tinha corrido atrás de banco para ver se tinha como eu fazer a construção. Eles nunca me deram essa opção, certo? Então, assim, às vezes pode ser falta de conhecimento por parte deles, ou simplesmente porque eles às vezes não querem passar essa informação para frente. Porque nós temos um dado que apenas 3% das construções são construções financiadas. Os outros 97% são construções compradas prontas, né? Então tem essa diferença. Então, muitas das vezes os mitos do financiamento vêm de desinformações, informações erradas, que muitas das vezes é as que chegam mais rápido nas pessoas, a não informação correta. Então, infelizmente, não, é porque fulano me falou que para financiar a casa tem que ter laje. Não, fulano me falou que para financiar a casa tem que ter asfalto. E aí é um fulano que fala para outro fulano, que fala para outro fulano, e isso vai circulando. São informações assim, ó, ninguém sabe de onde vem, mas vão falando. As pessoas não sentam e leem os documentos que tem que ler. Por exemplo, o COT. O COT é o Caderno de Orientações Técnicas, que eu vou tratar aqui com vocês. Inclusive, essa semana, né, as 2 últimas semanas, assim, tá atualização em cima de atualização das versões. Porque o boom da construção tá aí. Da construção, do ramo imobiliário, tá numa crescente, assim, gigante. Então, para tentar suprir isso, a Caixa tá fazendo várias modificações, várias inovações, mudando as versões para tentar, né, acompanhar esse boom, certo? Mas vamos lá. Qual que é o primeiro mito que eu quero trazer aqui para vocês? O primeiro mito precisa ter asfalto? Vocês acham que precisa ter asfalto? É a pergunta assim: não, aqui eu não posso construir porque é um loteamento novo, ainda está na terra, não vai passar no financiamento. Será que precisa? Eu vou trazer aqui para vocês, de acordo com o COT, o seguinte: COT é Caderno de Orientações Técnicas, né, como eu já havia falado aqui, são as condições mínimas de aceitação do imóvel como garantia. E lá no item 1, que é infraestrutura básica, nós temos o que tem que ter, né, para liberar o financiamento. Aí nós temos, por exemplo, 1.2 fala esgotamento sanitário. Ele pode ser substituído por fossa séptica e sumidouro, né? No item 1.3, nós temos equipamento urbano de escoamento de águas pluviais. Mas também tem uma observação: se na região não tem ou não é costume, não precisa. E no item 1.6, que fala da questão do asfalto, nós temos aqui: via de acesso ao lote, entre aspas, entre parênteses, na verdade, pavimentada ou não. Ou seja, não precisa ter asfalto na rua. Aí o pessoal fala: mas no programa Casa Verde e Amarela tem que estar com a rua asfaltada, onde vai ter ali a construção. Lá no item 1.7 fala o seguinte: critérios para informação da pavimentação em unidades unifamiliares vinculadas ao empreendimento. Aí vem o quê? O que é o empreendimento para a Caixa? Certo? O empreendimento, se vocês forem buscar, eu posso estar um pouco desatualizada, mas da última vez eram 10 construções similares. Já viram aquelas casas em séries, praticamente iguaizinhas? Aquilo ali é um empreendimento de 10, 12 ou quarteirão inteiro de casas iguais. Isso é um empreendimento. Então, nesse caso, a rua tem que estar pavimentada. Agora, se você está fazendo uma construção, aquisição de terreno e construção, que eu estou conversando com vocês, é uma unidade isolada. Então, se é só 1, 2 ou 3 no quarteirão, na quadra, ele não precisa estar pavimentado. Então, isso é o primeiro mito, né? Não precisa estar pavimentado a rua que você vai construir, apenas se for empreendimento, como eu expliquei agora para vocês.
O segundo mito é: precisa ter laje? Todas as pessoas que eu fui conversar falam: não, mas se não tem laje, não libera o financiamento, não passa o financiamento. Será? Eu tenho uma informação aqui para vocês, tirada do COT também, Caderno de Orientações Técnicas. Aspectos construtivos, no item 2.3, forro ou laje em todos os cômodos internos. Forro de gesso, forro de PVC, forro. Forro ou laje em todos os cômodos internos. Sala, cozinha, quarto, não precisa necessariamente ter laje, certo? Só que tem uma pequena ressalva que eu quero trazer aqui para vocês, que também no item 4.3 fala assim: para imóveis novos é admitido telha de fibrocimento com espessura igual ou superior a 6 milímetros com laje. Então, quando fala assim: Larissa, eu só consigo liberar o financiamento se tiver laje, no COD fala que é necessário forro ou laje nos cômodos internos. Mas, já viram aquelas casas de caixotes que estão em alta hoje? Ali é usado telha de fibrocimento, né, que fica mais em conta, a inclinação fica menor. Só que nesse caso da telha de fibrocimento, tem sim obrigatoriamente que ter laje. E tem uma outra observação também que fala o seguinte: imóveis sem laje é desvalorizado. Então, tem a opção de você só colocar forro na casa, como eu já trouxe para vocês, mas se você só utilizar forro e não colocar laje, o imóvel é desvalorizado. Então, suponha, um exemplo, não tomem como porcentagens mesmo. Se o imóvel vale 300 mil, sem laje ele vai valer menos. Talvez 280, não sei o valorizado, estou só dando exemplos. Então, ele é desvalorizado sim, caso ele não tenha laje. O único caso que é obrigatório ele ter laje é na casa de caixote, né, com o uso da telha de fibrocimento. Sim, esse caso. E agora eu quero trazer o terceiro mito para vocês. Muitas pessoas falam assim: precisa apresentar todos os projetos complementares na fase de análise. As pessoas acham que tem que estar tudo pronto ali para soltar o processo. Só que na verdade não precisa. O que o COD, a documentação fala? Que é a PFUI. Falava PFUI, mas essa semana nós já tivemos 2 atualizações da versão do COD e a PFUI ela caiu. Não existe mais PFUI, que é a planilha de financiamento de unidade isolada. Eles substituíram, estamos em transição e adaptação. Eles ainda estão aceitando a PFUI durante um tempo, até cortar ela de vez e só aceitar essa nova documentação que eles liberaram. Então, o que precisa? Antigamente, né, que estava na documentação era PFUI. Hoje eles substituíram esse documento, é um outro documento, mas é relacionado com o cronograma físico-financeiro da obra. O projeto legal. Em nenhum momento eles falam projetos complementares. O que é o projeto legal? Projeto legal é o projeto que você precisa aprovar na prefeitura. Que é o que a prefeitura solicita? Projeto arquitetônico. É o projeto que você tem que aprovar, certo? E certidão de inteiro teor, ART, RRT ou TRT. E para quando for casos de imóvel comercial, nós temos que apresentar o projeto de prevenção de incêndio. Então aqui, o que precisa? O que seria a antiga PFUI, eu tenho que trazer o nome correto para vocês. Projeto legal, que é o projeto arquitetônico, certidão de inteiro teor e, no meu caso, a ART, certo? Do imóvel. E aí nós vamos pro mito 4. Precisa ter projeto e alvará aprovado na fase de análise. Muitas pessoas falam: não, enquanto não aprovar o projeto eu não consigo dar andamento, né, no processo de financiamento. O quarto mito precisa ter o projeto e alvará aprovado na fase de análise. E de acordo com o COT V23, isso aqui já atualizaram essa semana 3 vezes. Então, apenas na contratação do financiamento. E geralmente hoje na prática é o seguinte: quando vai fazer a primeira medição, que o pessoal literalmente pede o alvará da obra. Então, para você receber a primeira medição, você tem que estar com o alvará da obra, né, ali na obra aprovado, que ela tem que estar funcionando tudo direitinho, tudo regulamentado. Então, projeto aprovado, com alvará tudo ok, apenas para contratar o financiamento de fato, certo? Mito 5.
precisa registrar pelo menos um funcionário na obra. Todo mundo fala assim, eu vou fazer uma obra financiada, para eu liberar o financiamento eu tenho que registrar pelo menos um funcionário. O que o pessoal faz hoje? Geralmente, que muitas pessoas fazem, registram um funcionário, geralmente é servente, e registram ele com meio horário, meio-dia, não registram o dia todo. Para pagar menos impostos, menos encargos, registra o servente, que é o mais em conta, o mais barato, e meio período. O pessoal faz isso hoje. Só que tem uma saída também que está sendo legal, né? Pode fazer isso, que é o quê? Contratar todo mundo como MEI. Porque o MEI, ele tem recolhimento como INSS, certo? Então, assim, é algo bom para mim e para os meus empregados também. Porque o pessoal não registra todo mundo com a carteira de trabalho. Então, nós fazemos, instruímos eles a abrirem o MEI, porque lá eles estão resguardados. Caso algum sofra acidente, eles vão estar ali amparados pelo INSS. Então, funcionário não precisam estar todos registrados com carteira de trabalho. E tem essa segunda saída que é abrir o MEI para todos os empregados. Nós temos essa saída também. O sexto mito é o que? ITBI é do valor do imóvel para quem faz aquisição de imóvel ou aquisição de terreno e construção, você não paga o valor do imóvel todo. O ITBI ele é bem mais em conta, certo? E tem uma outra ressalva também que é o seguinte, tem um pulinho do gato para quem senta, para quem estuda, relacionado com a tabela de aprovação ali do projeto de arquitetura, que pode diminuir muito o valor do ITBI. Só que essa, não é para todo mundo que eu libero. Essa semana passada, inclusive, um cara veio me procurar. Ele queria que eu preenchesse a planilha IPFUI e que eu desenrolasse ali a parte burocrática para ele. E ele me perguntou o preço. Eu falei que era 2 salários mínimos. Ele pulou para trás, falou, não, mas é muito caro, 2 salários mínimos, todo mundo tá pedindo um salário. Aí eu tenho que explicar pro cara o seguinte, não é custo, é investimento. Eu não sou um custo para você, eu sou um investimento. Porque uma informação que eu sei, a casa dele é gigante, assim, ela é muito grande. Com a informação que eu sei, ele reduziria 2.000 do imposto que ele tinha que pagar. Então, assim, só com isso, ele já teria me pagado. Fora, tudo que eu vou fazer por ele. Então, assim, eu não sou um custo, eu sou um investimento. E eu tenho que passar isso pro meu cliente, que eu não sou... Tem muitos profissionais no mercado, tem. Só que eu estudo, eu vou atrás, eu estou sempre atualizada para fazer de tudo para levar benefícios para o meu cliente. Então, tem essa diferença também, certo? E aí, eu entro como 7º mito. O terreno ele pode valer no máximo 30% do valor do imóvel. Muitas pessoas falam isso. Até porque no programa Casa Verde Amarela, aqui em Goiânia, por exemplo, é 190 mil. Então, 190 mil por Casa Verde Amarela, você tem que comprar o terreno e tem que construir. Então, se você compra um terreno de 100, 110, você tem 80 mil para construir. Então, obviamente, você não vai ter uma casa grande. A casa vai ser muito pequena. E muitas vezes menor do que o valor do lote. Então, isso de que o valor do terreno ele pode ser no máximo 30% do financiamento é totalmente mito. Não existe isso, certo? A única ressalva que tem que ter é o seguinte: o imóvel depois de pronto ele tem que valer mais do que o valor que ele foi construído. É só isso. Se ele tiver viabilidade econômica, não tem problema nenhum. Mas falar que o valor do lote ele não pode comprometer mais que 30% do financiamento é mito, certo? O 8º mito que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte: a Caixa financia o término de uma construção. Muitas pessoas não sabem dessa informação. E eu peguei 3 casos nesse último mês seguinte. Começou a fazer a obra, começou a construir, não conseguiu finalizar. A obra está parada. Então, o que é que nós podemos fazer? Finalizar ela e, de 2 dos 3 casos, é o seguinte: a pessoa não tinha um terreno quitado. Comprou na loteadora, começou a construir, não conseguiu finalizar. Eu fui lá, fiz toda a vistoria, toda a análise da construção e constatei o seguinte: só 45% da obra tinha sido executada.
Então, tá menos que 70%. Então, até 70% da obra executada, eu consigo ainda liberar o financiamento para finalizar a obra. E tem mais um detalhe. Caso o lote não esteja quitado, eu consigo entrar com financiamento de aquisição de terreno e construção. Eu venho, quito o lote, né, as parcelas que faltam, tudo que já foi executado ali na obra, eu consigo abater no valor do financiamento, que seria a entrada, e consigo finalizar a construção. Então, a Caixa realmente financia o término da construção. Isso é ok, né? E o último mito que eu quero trazer para vocês é o seguinte: tem que depositar os recursos próprios de entrada na Caixa? Porque muitas pessoas falam assim: Larissa, eu consigo fazer 100% financiamento? Claro que tem vários pontos que eu consigo, né, liberar a entrada. Você não consegue fazer a entrada, tem FGTS, tem o subsídio, então tem vários fatores. Mas, se você vai dar os 20% de entrada ali na Caixa, 80% vai ser financiamento, muitas pessoas têm essa dúvida. Esses 20% eu tenho que depositar o dinheiro na Caixa porque eles estão pedindo a entrada. Vocês têm que entender o seguinte: o valor da entrada é para eu dar o pontapé para eu iniciar a obra. Então, assim, o que eles querem saber? Se você tem condições de iniciar a obra, porque com a primeira medição, a primeira medição ela vai com o que eu fiz no primeiro mês. Geralmente a medição eu coloco de mês a mês. Então, se tudo que eu tinha para fazer no mês, para eu receber a primeira medição da Caixa, se o cliente tem recurso, né, para manter essa primeira etapa que é o pontapé. Então, a entrada, você vai ter que comprar materiais e acertar com o construtor que você fechou ali para construir sua casa. Então, é só isso. O cliente ele não tem que depositar a entrada na Caixa, de nenhuma forma. Ele tem que usar esse dinheiro para dar o pontapé na obra, certo? Comprar materiais e pagar a mão de obra, certo? Esses são todos os mitos que eu queria trazer para vocês. O principal, né, os principais que eu queria trazer, que é a questão do asfalto e da laje, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, passam informação de forma errada. Então, era isso, a questão da documentação. Planilha PFUI quebrou, né? Quebrou assim, não existe mais. A Caixa, ela está a todo momento tentando suprir esse boom do mercado imobiliário e essas construções. Nessas 2 últimas semanas, o que ela fez de nova versão, Cote mesmo, ela abriu uma nova versão em 2 dias. Então, se o pessoal tá lendo a nova versão, vem, já derruba e tem outra nova versão. Então, assim, a Caixa tá tentando acompanhar esse boom do mercado imobiliário. E aí ela tá, claro, o que ela tá mais tentando fazer é trazer facilidade para todo mundo que quer fazer um financiamento. Então, assim, eu vejo muito com os bons olhos tudo que ela tá fazendo para tentar facilitar a vida de todos, né, que tá querendo ter o sonho da casa própria, né, diminuindo as taxas de juros, SBPA são as menores taxas da história, como vocês podem ver. E é isso, se vocês têm alguma dúvida sobre financiamento, pode me chamar no direct, no caso aqui do Instagram. Pro pessoal do YouTube, pode deixar no comentário. Ou se vocês quiserem mandar uma mensagem pra mim, na minha bio, bem na capa, tem no seu lado direito, no canto direito, um orçamento. Vocês podem mandar mensagem por mim por lá também, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, certo? Com Deus, gente. Ótimo domingo para todos vocês.